Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, lembrando a você que pode fazer os seus pedidos das nossas obras, que estão à disposição aqui na nossa editora em João Pessoa, na Ideia Editora, com o Magno Nicolau ou com a Ana, através do telefone 32225986. Não se esqueça de botar o 083, ou também vocês podem pedir pelo site www.ideiaeditora.com.br, que Magno manda deixar na sua casa, no seu endereço, com o frete gratuito. Não, também podem pedir vocês aí no Sul, as livrarias e outras, podem pedir na Candeia ou na Boa Nova, que são duas distribuidoras fantásticas nossas, sempre distribuíram as nossas obras e também tem o maior prazer de distribuir para todas as livrarias, para todos os locais em que vocês necessitem. Dando continuidade ao nosso estudo sobre os perseguidos por causa da justiça, nós ouvimos, que falamos na primeira parte do nosso programa, a injustiça, o sentimento de injustiça, por isso que Jesus pediu os que tinham fome e sede de justiça. No programa anterior nós falamos, porque eles tinham essa fome, essa sede, não aceitavam ver. A palavra hebraica tzedek, que significa justiça, é igualdade para todos. Por isso que Isaías fala que para Deus não há acepção de pessoa. E aí ele ainda coloca que a gente não desistam vós quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, e com mentiras vos acusem de todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa no reino dos céus. Porque assim, meus queridos, Jesus dizia para aquela multidão, do jeito que vocês estão sendo perseguidos, oprimidos e lutados, órfãos e etc., os profetas passaram por isso. Os profetas da primeira geração, todos eles passaram por muita dificuldade, e é isso que Jesus justifica, finalizando essas exortações, porque eles não pertenciam, os profetas não pertenciam a nenhuma família nobre, eles vinham do meio do povo. Então Isaías foi cerrado dentro de uma árvore, Jeremias foi colocado numa cisterna de cabeça para baixo. Então eram perseguições que eles sofriam por chamarem as pessoas para o caminho correto. Eles eram grandes médios e grandes instrumentos de Deus, e Jesus nunca deixou de referenciá-los, porque é Ele que os enviou. Jesus enviou toda a Torá, os profetas, e depois Ele mesmo veio e ainda nos enviou também a terceira revelação, que é o nosso corpo doutrinário, com filosofia, moral religiosa e ciência, que corresponde à nossa querida doutrina espírita. E nós agradecemos a Jesus por mais esta oportunidade de estarmos aqui conversando com vocês sobre essas exortações, que quando ele fala, quando vocês são injuriados, insultados e perseguidos, Jesus muda o discurso da terceira pessoa para a segunda pessoa, porque ele diz assim: quando vos injuriarem e vos perseguirem e disserem todo mal contra vós, e por minha causa, porque ele vinha na terceira pessoa, bem-aventurado, avante os humilhados de espírito, os que têm fome e sede de justiça. E aqui ele diz, avante quando vos intuiu. Ele saiu da terceira pessoa e veio. Agora estou falando para vocês que estão aqui. Quando vocês passarem por essas questões, observe que o verbo no hebraico vem lá da terceira pessoa, que era sempre etichem, por exemplo, aqui, significa sobre vocês, sobre eles, terceira pessoa. Quando disserem todo mal, quando vos injuriarem e vos perseguirem, emitindo disserem todo mal contra vós, os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles, olha aí, terceira pessoa. Aí agora ele termina o último versículo, trazendo da terceira para a segunda, focando
aquele povo que estava ali ouvindo e olhando para ele. Porque vocês sabem, na nossa história sempre houve tudo isso. E agora vocês, quando fizerem isso, vocês se lembrem que vocês não podem desistir, porque já também fizeram isso com os nossos profetas que vieram antes de vós. E quando Jesus termina essa exortação, ele lembra a multidão que tudo que estava acontecido já havia acontecido, como eu disse, no passado. E a seguir ele fala toda uma receita de amor. Dificuldades e provas com certeza viriam, como veio, nós sabemos disso. Todos os judeus conheciam as histórias de perseguição movida contra os profetas, e eles também estavam sendo e seriam perseguidos. Ao tomarem a posição dos profetas, tanto os seus discípulos como também todos os seus seguidores receberiam a recompensa do Rei dos Céus. Por isso que ele não estava chamando ninguém de bem-aventurado. Ele estava prometendo uma colheita no futuro, e como aconteceu com todos os cristãos da primeiro, segundo e terceiro século, os seguidores de Jesus, a era apostólica, que todos deram a própria vida por ele. Ele estava preparando aquele povo para coisas que ainda viriam, que eles já conheciam, mas não iria mudar. O processo iria continuar como já tinha acontecido lá atrás. Então lembre-se que ele diz que assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Não se surpreendam, porque isso já aconteceu. E aí Jesus, terminadas essas exortações, ele parte para uma nova lição de força, da importância que aquele povo recebia, da importância que aquele povo representava para Deus, porque ele coloca uma porção de sentimentos e de informações que eu gostaria de colocar para vocês, quando Jesus coloca aquele povo como sal da terra e luz do mundo. Que ele diz assim, o sal da terra, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mas ele começa com o sal. Ele está falando que aquele povo era importante para Deus. Vocês não se entreguem, não se sintam deprimidos, injustiçados como vocês estão, que diante de tudo isso vocês estão esquecidos de Deus. De forma nenhuma. Jesus chama eles de sal da terra para definir algo positivo e verdadeiramente autêntico. Porque o sal serve como metáfora aqui de algo agregado a outro gosto. Vai apurar e melhorar, além de preservar os alimentos. Pois, se o sal perder a sua característica, de nada se virá. Não terá mais nem utilidade, ninguém mais vai querer saber do sal. O sal dá gosto, dá sabor. O sal não se acaba, não se deteriora. É tanto que quem foi criado como eu no interior, não tinha energia, ou não tinha geladeira, ou não tinha nada disso, as comidas mais perecíveis eram conservadas no sal. A carne, por exemplo, os animais que eram mortos imediatamente eram salgados. Os bodes, as cabras, aqueles animais que se abatiam ali para alimentação, a primeira coisa que as pessoas faziam era cobrir de sal, porque ali ele ficava conservado, não apodrecia. Então Jesus está colocando aquele povo como se fosse realmente representante desse sal maravilhoso que dá sabor, dá gosto. E ele diz, para que serve esse sal se perder o seu sabor? Para mais nada, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então é uma lição de moral muito grande. Eu não sei se Jesus
eu não sei dizer para vocês se Jesus também trazia uma metáfora com relação ao sal que era extraído do Mar Morto. Porque eu não sei se você sabe, mas aquele sal que era extraído do Mar Morto, às vezes eles encontravam um sal que não tinha uma qualidade boa. Não tinha pureza. Então sabe o que eles faziam? Ele pegava aquele sal e levava para o templo, na época de frio, quando neva, que ficava gelo na entrada das calçadas das casas e sobretudo do templo, eles colocavam sal para derreter a neve, para as pessoas não caírem, não se acidentarem. E aí sim, aquele sal não servia para nada, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então há uma certa relação disso, que você encontra isso num pesquisador chamado Ralph Gover, que é aquela parte do sal que era extraída do Mar Morto, que não era boa para salgar e cozinhar, ela era levada para o templo, com os invernos tornavam escorregadios os mármores, o sal espalhava no chão para reduzir o perigo de quedas. Então pode ter alguma coisa aí a ver, e nós trazemos aqui mais esse esclarecimento para vocês, e vocês terão mais alguma coisa ainda a receber de esclarecimento nosso sobre isso, sobre sal da terra e luz do mundo, que nós faremos, se Deus quiser, na próxima semana no nosso programa, porque hoje já não temos mais tempo, e agradecemos a sua honrosa audiência e pedimos a Jesus que continue confortando você que está em depressão, você que está em obsessão, você que está se sentindo excluído, que você se sinta amado, querido e lembrado por Deus. Tenha certeza disso. Que Jesus habite seu coração e sua mente, de todos nós, de todo o nosso país e de todo o planeta. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Que assim seja.